O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, acolhermos aqueles que estão participando conosco, da Santa Missa. Hoje mais 400 pessoas participam conosco. Então, a vocês que estão participando conosco, nosso carinho, nossa comunhão espiritual. E alguns aqui para representá-los. A Rose em Marituba, Pará. Deus abençoe, Rose, Deus esteja aí com você e com a sua comunidade no Pará. Eliana, São José dos Campos. Eliana, Deus abençoe a você, Deus guarde. E podendo, passe aí no hospital onde estão as irmãs, cumprimente a irmã Penha, uma irmã que gosto muito, ela esteve aqui no Madre Teresa e agora foi transferida, está aí em São José dos Campos. Padre Djalma, um grande amigo e irmão. Maria Soraya, São Francisco, Minas Gerais. Deus te abençoe, Maria Soraya, Deus esteja contigo, com os da tua casa, com a tua família. Célia, Cuiabá, Mato Grosso. Célia, Deus abençoe você, abençoe a comunidade, Lembra aí, o Eurípides da Pneuar, quando ia para as missões, para a evangelização, tanto em Várzea Grande quanto em Cuiabá, ficava aí na casa deles. Então Deus abençoe a ele, a família, os netos. Eu lhes dizia da oração, que tenho aqui, vou depois reproduzir na época de Pentecostes, para a gente rezar, mas olha que beleza. Espírito Santo, termina em nós a obra começada por Jesus. Dá entusiasmo ao nosso apostolado, para que atinja todos os homens e todos os povos, resgatados, todos eles pelo sangue de Cristo. Acelera em cada um de nós o despertar de uma profunda vida interior. Apaga em nós a autossuficiência e eleva-nos até o nível de uma humildade santa, do verdadeiro temor de Deus e da coragem generosa. Que nenhum apego terrestre nos impeça de honrar a vocação a que fomos chamados. Que nenhum interesse possa, por covardia nossa, abafar dentro de nós as exigências da justiça.
que cálculos medíocres e mesquinhos não reduzam as estreitezas não reduza a estreiteza do nosso egoísmo imenso, o espaço da caridade em nós. Que grande seja em nós a procura da verdade, até que a pronta aceitação do sacrifício, mesmo até o da cruz e da morte. Que tudo, enfim, responda à oração suprema que o Filho dirigiu ao Pai, e que esta graça, Espírito de amor, pela vontade do Pai, do Filho, se derrame sobre toda a igreja, sobre todas as instituições, sobre todos os povos, sobre cada um de nós. Amém. Está aí, né? Então, a gente tem orações que a gente gosta de rezar, mas eu também preciso entender que, de vez em quando, estando diante do Santíssimo, nós precisamos de silêncio. De silêncio. Ontem fizemos essa experiência na Boa Viagem. Convido vocês, toda quarta-feira, de 3 às 4, nós estamos na Boa Viagem para adoração. A próxima não vai ser adoração, porque geralmente a quarta a gente celebra a missa. Mas aí também o convite para, no horário da misericórdia, você participar semana que vem conosco da Santa Missa lá na Boa Viagem. Amados, primeira leitura, como disse, estamos lendo o livro do Gênesis. Tenho pedido a vocês, leiam a Bíblia, todos os dias um pedacinho, né? A gente às vezes lê tanta coisa e não lê a Bíblia. Ela tem mesmo o poder de nos conduzir. Esses dias ouvia uma pessoa falando, né? Olha o carinho dos provérbios e etc, etc. Agora, olha o que ele fala: administra, sede fecundos. E às vezes a gente acha que o mundo é nosso, que as coisas são nossas, e nós nos esquecemos que Deus nos colocou como administradores, e todo administrador tem que prestar conta da sua administração. Então pense nisto, né? Até mesmo das nossas paróquias, eu não sei se você sabe, hoje nós somos em Belo Horizonte mais de 300, quase 400 paróquias, está em torno aí de 360, 370 eu acho, né? Paróquias. Todas elas têm o mesmo CNPJ. Quando o padre assume uma paróquia, o Dom Valmor dá a ele, né, uma autorização reconhecida em cartório para mexer com o CNPJ da arquidiocese naquele lugar. E depois ele tem que prestar conta. Porque se ele empipinar o CNPJ, por exemplo, lá em Bonfim, aqui no Jaraguá a gente não consegue mexer na conta da paróquia, porque tem um problema lá em Bonfim. É tudo uma coisa só. Então também a gente poder compreender que o mundo, ele é de Deus, e ele nos foi entregue para administrarmos, assim como também as pessoas, os amigos, a esposa, o esposo, os filhos. Deus nos entrega para a gente tomar conta. E aí, como é que nós vamos fazer quando chegar lá diante dele, que ele puxar a cadernetazinha e dizer aqui, vamos acertar as contas, o que eu te dei para administrar a tua vida, a tua saúde, e dizer, como é que você administrou isso? Colocou algumas regras, né? Tenha cuidado, não sacrifique, não faça isso, mas cuide das coisas. Então hoje precisamos lembrar sempre disso. O Evangelho, né? Essa pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus? E aqui às vezes a gente pega, o padre fulano falou, o doutor em teologia falou, o papa falou, tá, tudo bem, a Bíblia falou, mas a partir da sua experiência com ele, quem é Jesus para você?
Meu irmão, minha irmã, você tem uma proximidade, uma intimidade com Deus? No sentido da tua oração, eu gosto de lembrar o livro do Êxodo, no finalzinho já, quando vai falando da missão de Moisés e já prepara, né, a missão de Josué. Mas diz lá, Moisés se entretinha com Deus como quem se entretém com um amigo. Olha que bonito. Moisés conversava, né? Se entretinha com Deus como quem se entretém com um amigo. Com um amigo. Deus é de fato aí teu amigo, né? A gente às vezes canta, te chamam de Deus, de rei, não sei o quê, mas eu te chamo de meu amor. E aí? Mas é mesmo? Qual é a tua experiência com Deus? Lembramos aqui o Papa, né, Pio XI, acho que é Pio XI. Ele fala também sobre essa intimidade, que a igreja deve proporcionar aos seus fiéis um encontro pessoal com Deus. Um encontro pessoal. Como é que é importante isso, né? Então você tem estudos, você lê, você escuta as homilias, etc. Mas e você? E você? Por isso, o silêncio às vezes diante dele, a intimidade diante dele. Depois, aquilo que inúmeras vezes, já estou até chato com relação a isso, porque eu vivo falando para vocês, todo propósito tem um processo, todo propósito tem um processo, e nós queremos só saltar o processo, a gente já quer o propósito. Jesus fala, olha, né, tu és o Cristo, diz Pedro, tu és o Cristo. Ele disse, realmente, mas só que olha, agora guarda isso para vocês, porque ainda tem que acontecer muita coisa ainda. Aí Pedro não entende e fala com ele, não vai acontecer essas coisas, você já é o Cristo. Na minha tradução, que é a tradução da CNBB, diz assim, passa para trás, não é afasta-te de mim, Satanás, mas não, passa para trás, Pedro. Você está querendo ser maior, você está querendo saber demais, vai para trás, aprende a caminhar. Irmãos, quantas vezes a gente está precisando ouvir isso? Passa para trás, porque a gente está querendo ensinar até Deus, né? Até Deus, a gente quer aquilo que eu falei outro dia com relação à oração. A oração não é para colocar um cabresto em Deus e Ele fazer o que eu quero. Eu rezo para que o meu coração possa se adequar à vontade de Deus e o que Deus quer para mim e nessa situação. Não estou impedido de dizer, Senhor, olha a minha casa, Senhor, olha o meu casamento, Senhor, olha a minha saúde, Senhor, olha a minha vida financeira, olha os meus relacionamentos, mas que seja feito em tudo a tua vontade, a tua vontade. E às vezes nós não queremos, e Deus vem e diz, olha, aprende. Por isso surgiu uma expressão bonita, que eu tenho achado, né, muito interessante, o que não é bênção é lição, né? É aprendizado, é Deus nos ensinando, e como aprendemos, como precisamos aprender, né? A gente não é à toa que a gente costuma dizer que a gente veio sem saber nada e vai embora sem ainda conseguir saber tudo, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe. O nosso canto para a apresentação das ofertas